Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos hoje aqui com a Fabiana Tosi, que é fisioterapeuta geriátrica gerontológica. A Fabiana, ela é membro de um grupo de pesquisa em envelhecimentos da Universidade de São Paulo. E a ideia com você aqui hoje, Fabiana, é discutir um pouco a respeito do comportamento sedentário. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, doutor João. Sempre um prazer poder discutir a respeito dos assuntos, né, que permeiam o envelhecimento e fico à disposição. Ótimo. Bom, o sedentarismo em idosos e as suas consequências já são discutidos há muito tempo, né? Então, a OMS tem uma recomendação de uma prática diária ou quase diária, de aproximadamente 30 minutos de atividade aeróbica por dia, mais 2 dias de fortalecimento por semana, mais exercícios de mobilidade em 2 ocasiões na semana, né? Ah, Um outro conceito que tem ganhado cada vez mais força é a respeito dos aspectos negativos do que a gente chama de comportamento sedentário. Então, eu queria que você me falasse um pouco o que é isso. Perfeito. Vamos lá. Então, assim, talvez a gente possa conceituar primeiramente o que é comportamento sedentário, né? Então, a gente se refere a esse termo quando o indivíduo passa um tempo prolongado em posição sentada ou deitada. E a gente sabe que nessas duas posturas corporais, o gasto energético é muito baixo. Então, o que se gasta, né, o que se consome de energia para você ficar sentado ou deitado é suficiente apenas para a manutenção de funções fisiológicas do organismo. Então, se gasta muito pouca energia, né? Então, essas posturas, elas são chamadas de comportamento sedentário. E elas são verificadas durante um período de vigília do indivíduo. Então, a gente desconta o tempo em que se dorme, né? E observa durante o tempo do dia quantas horas ou qual o tempo que ele acumula sentado. Quanto mais tempo, né, se acumula desse comportamento, pior são os desfechos todos relacionados à saúde, né? Então, o que a gente sabe em relação a indivíduos idosos é que eles costumam, é a população onde a gente observa um maior tempo de comportamento sedentário, né? Então, a gente fez um estudo recentemente com indivíduos frágeis e a gente observou que eles passavam, em média, 11 horas de um tempo de vigília de 15 horas na postura sentada ou deitada, né? E a gente conseguiu avaliar isso objetivamente. Então, através de dispositivos que a gente chama de acelerômetro, né? A gente conseguiu observar que essa população realmente tem um índice muito elevado de posição sentada durante o dia. E qual é o risco disso para a saúde, né? Na verdade, esse risco não é só para idoso, para todos nós. Então, quando a gente observa os efeitos negativos, a gente vai olhar para todas os componentes, né? Então, doenças cardiovasculares, isquêmicas, doenças metabólicas, então aumento de obesidade, de diabetes, maior incidência de neoplasia. Então, a gente vê um efeito muito deletério na saúde de uma forma geral, né? Isso, então, é comportamento sedentário. Ótimo. E você pode ter uma pessoa ativa fisicamente, ou seja, que faça diariamente uma atividade física e ainda assim ela pode estar tendo os efeitos negativos de um comportamento, de como ela se comporta no restante do dia? Perfeito, você fez a relação que a gente precisa observar, que é exatamente essa, de indivíduos que fisicamente são considerados ativos. Então, vamos imaginar uma pessoa que realiza lá o tempo de atividade física moderada que é recomendado, que é preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente tem de recomendação hoje, né, que as pessoas realizem em torno de 150 a 300 minutos de atividade física moderada, né, durante a semana.
Então, eu posso ter um indivíduo que, sim, atenda a essas recomendações, ele é considerado ativo, né? Ou seja, ele não é um indivíduo sedentário. No entanto, nas demais horas do dia, durante o seu trabalho, atividades de lazer, ele passa a maior parte do tempo sentado. Ou seja, ele acaba tendo, sim, um comportamento sedentário que pode até ser mitigado, ele pode ser diminuído em termos de risco se o indivíduo realmente fizer atividades moderadas a vigorosas, né? Mas é uma combinação que a gente hoje enxerga na grande maioria das pessoas. A gente vê que o tempo de deslocamento, né, que a gente faz, seja em transporte público, seja nos automóveis, assentado, as atividades relacionadas ao trabalho, grande parte delas sentada, atividades cognitivas, o tempo de lazer muitas vezes está relacionado à postura sentada. Então a gente sim observa essa combinação acontecendo, né? Ótimo. Bom, quando a gente fala numa população ainda ativa do ponto de vista laboral, isso é ainda pior, né? Porque grande parte das pessoas trabalham sentadas e se você for olhar na população adulta, o comportamento sedentário é uma regra para grande parte da população e às vezes pessoas que se consideram ativas e que são ativas fisicamente, né? Agora, na população idosa, claro, eu considero que muitos idosos ainda trabalham também e ainda vão entrar dentro dessa, dessa questão do tempo de trabalho. Muitas vezes alguns trabalham, mas talvez não na mesma carga horária que antes, ou seja, habitualmente tem um tempo para poder ter outras atividades. O que acaba levando esses idosos ao comportamento sedentário? É, sim, a gente, como eu disse, né, a gente observa que o tempo sedentário é maior nos idosos. O que leva? Talvez a não participação de atividades laborais, talvez uma menor participação social, pode ser, principalmente idosos. Você ressaltou aqueles que ainda participam, né, que têm ainda atividades laborais e que realmente se faz em posições sentadas, né? Mas não pensando nessa população, aqueles que estão já aposentados, que ficam mais em casa, talvez a falta de interesse seja, isso na verdade foi o que a gente observou, a falta de interesses mais diversificados, que muitas vezes faz com que essas pessoas fiquem mais tempo sentadas. É uma questão bastante complexa, porque a gente observa também que muitas atividades cognitivas se faz, né, em posição sentada. Leitura, por exemplo, né, se faz de forma sentada. Então, o que a gente sempre vai pensar é como manejar isso, né? O que a gente pode orientar, por exemplo, para o indivíduo que está em casa, que não mais tem atividades relacionadas ao ambiente, então ele não participa das atividades, por exemplo, do lar, né? Tem cuidadores ou tem pessoas que são responsáveis por isso, não tem uma participação mais na área do trabalho. Então, como que a gente pode orientar para que essas pessoas preencham melhor o tempo delas, né? E aí a gente vai para um conceito que é muito importante quando a gente coloca o comportamento sedentário, que é a postura em pé. Postura em pé não faz parte de comportamento sedentário. Ainda que eu fique em pé sem nenhuma outra movimentação, ela já é o suficiente para te tirar daquela condição maléfica da postura sentada, porque minimamente em pé você já precisa de um engajamento de músculos de tronco, de membro inferior, então você já tem um recrutamento maior dessa musculatura e isso já impõe um metabolismo diferenciado. Então, ficar em pé, por exemplo, é o que a gente começa a sugerir para os idosos que passam, portanto, bastante tempo sentado, que eles comecem a inserir pausas do tempo sentado na postura em pé. Na verdade, essa é um dos primeiros passos, né, por onde a gente costuma iniciar com idosos frágeis, idosos que estão realmente bastante acometidos, debilitados
fisicamente, né, que se aumente a exposição à postura em pé, ainda que isso os leve a atividades muito leves em termos de intensidade de esforço. Não tem problema, é melhor a gente preencher esse tempo com atividades bastante sutis em termos de intensidade, né, de esforço, do que postura sentada. Então, é um caminho aí para a gente iniciar. Ótimo. Você diria que existe até um estímulo para o comportamento sedentário cultural na sociedade? O que eu quero dizer com isso? Eh, Bom, existem, por exemplo, você vai no shopping center, tem vagas especiais para idosos. Obviamente que isso tem a sua importância, porque tem idosos que de fato precisam disso, porque tem uma limitação física que os impede de ter grandes deslocamentos. Agora, o ideal é que esse idoso parasse mais longe da entrada, né? Vamos dizer, mesmo em casa, é muito comum a gente ver quando tem uma pessoa mais idosa que está pedir, pega um copo de água para ela, vai lá, leva alguma coisa para a cozinha, vai buscar alguma coisa na sala. Ou seja, ela acaba até de alguma forma sendo estimulada a ficar nessas posições, né? É, você ressaltou aspectos bastante importantes, né? Então, assim, acho que uma primeira questão é é cultural, sim, vejo que é cultural. Eu acho que o aumento também das tecnologias todas que estão à nossa disposição favorece a todos nós um maior comportamento sedentário. Mas em relação ao idoso que passa mais tempo em casa, é muito legítimo a gente observar familiares, cuidadores, querendo poupar, né? Proteger aquele idoso. Então, sempre existe um risco de queda, e aí uma maneira que as pessoas, né, a gente compreende esse cuidado, esse excesso de cuidado, né? Querem proteger, querem demonstrar muitas vezes uma forma de carinho, uma forma de cuidado, né? E protegem excessivamente essa pessoa. Então, como você disse, qualquer pequeno deslocamento dentro de casa para realizar uma atividade básica, um copo d'água, né? Algumas coisas do tipo, elas são elas já logo são substituídas por alguém que vai e faz essa tarefa, né? Então, acaba se dando muito pouca oportunidade para a pessoa, de fato, poder se levantar e poder, né, com esses próprios movimentos do dia a dia, passar a ter muitas vezes uma melhor condição física, né? Então, assim, a gente entende que isso seja uma expressão, muitas vezes, sabe, João, que eu observo isso nas famílias. Às vezes eles querem expressar cuidado exatamente com esse excesso de zelo, né? Esse excesso. E aí a gente tem que começar essas intervenções comportamentais mostrando que não, né? Não é prejuízo algum você estimular que ele faça esses deslocamentos em casa. Agora, uma outra questão que você colocou é sobre, você deu exemplo, né, de vagas específicas. Acho que já é um outro aspecto que a gente tem que pensar também, que é favorecer acesso. A gente precisa favorecer acesso, porque sabe o que acontece? Senão nem o desafio de poder dar uma volta no shopping ele enfrenta, porque ele sabe que é tão difícil estacionar, que as vagas são tão, muitas vezes, distantes. Então, assim, não é interessante andar no estacionamento, é interessante andar lá dentro do shopping. Se eu não tenho um acesso facilitado, talvez eu já, de antemão, diminua a exposição dele, né, às saídas. Então, acho que essas estratégias, elas são bastante importantes. Acho que assentos específicos, né? Acho que todos os benefícios que a gente tem, todas as prioridades que a gente vê para essa população, elas são importantes porque elas permitem acesso, elas favorecem que essas pessoas saiam, que elas se exponham. Então, acho que esse tipo de política é bastante importante. Dentro de casa, de fato, a gente precisa ajudar as pessoas a reorganizar as rotinas e a enxergarem o movimento aí sim, né, como algo necessário, importante, que deve ser estimulado. Muito bom. Bom, por fim, a ideia é um pouco assim, como que a gente pode, de alguma forma, medir e usar até de estímulos para isso, né? A gente vê muito em pessoas mais novas usarem dispositivos eletrônicos, especialmente relógios, que são usados para medir, por exemplo, o número de passos que é feito durante o dia, né? Uhum.
alguma recomendação em termos de tecnologia que possa ser usada nesse sentido, para tentar estimular ou alertar aquele idoso de que, olha, precisa levantar? Sim, eu acho que os relógios podem ser uma boa opção. Eu costumo muito recomendar o próprio alarme do celular, né? É, as pessoas que gostam de assistir TV e a TV aberta, né? Usar os períodos de intervalo do seu programa. E, então, isso seria um gerenciador aí do seu tempo sentado. Então, sempre que houver lá um reclamo, uma propaganda, você se levante. É, é importante a gente fazer com que isso vire comportamento. Então, as pessoas precisam, no início, estarem atentas mesmo ao tempo que elas já estão sentadas. Para isso, funciona muito bem o relógio, o despertador, né? Porque senão o tempo vai se somando, vai se acumulando e as pessoas não percebem que elas já estão lá 4 horas sentadas, 3 horas sentadas, né? Então, eu costumo recomendar, uma coisa muito fácil é o celular, né? Os cuidadores auxiliando isso. Então, a cada hora sentada, que a pessoa ao menos fique em pé. Então, tá lá, sentado na poltrona, levantar e ficar lá um pouquinho, ou ir na cozinha, tomar uma água, olhar numa janela diferente. A gente observou que as pessoas, às vezes, limitam tanto a sua circulação dentro da própria casa que elas só visitam sala e quarto. Elas não vão na cozinha, elas não vão em outro quarto da sua própria residência, elas não vão numa área externa, seja ela um quintal, seja a área térrea do edifício onde elas moram. Então, elas limitam muito a sua rotina dentro, muitas vezes, de 2 cômodos da sua casa, né? O seu quarto de dormir e a sala. E então a gente ajuda a pessoa a revisitar vários pontos da sua casa, uma janela interessante que tenha em algum, né, que dê uma vista mais bacana de algum dos quartos, ir até o portão, ir até a garagem, né, ir até a cozinha, andar toda a sala. Então, isso é muito individual, cada pessoa a gente vai, né, entender como fazer isso, mas explorar ao máximo o próprio ambiente domiciliar. Ótimo. E uma dificuldade que também muitas vezes existem é que muitos desses idosos, eles são de alguma forma, vamos dizer, semi-dependentes, né? Então eles conseguem fazer coisas de forma por conta própria, mas precisa ter alguém junto, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, vai no supermercado, mas não vai sozinho no supermercado, né? E muitas vezes esses idosos acabam levando mais tempo para fazer as coisas do que quando alguém faz por elas, né? Então, por exemplo, uma cuidadora aí no supermercado, ela vai fazer as compras em 20 minutos. Se vai com o idoso, vai levar uma hora para fazer as compras, né? Alguma orientação nesse sentido? Quer dizer, acho que até muito para cuidadores, porque muitas vezes acabam, até por uma questão de agilizar as coisas, tentando fazer as coisas de forma mais independente, né? Exato. Eu costumo envolver muito os cuidadores, eu acho que é uma abordagem fundamental. E eu sempre digo que cuidador logo de cara é um grande parceiro do fisioterapeuta, né? Especialmente quando a gente atua dentro do domicílio, o cuidador, seja o cuidador familiar, seja o cuidador formal, ele tem que estar muito bem alinhado com o fisioterapeuta, porque a gente realmente vai contar com ele para modificações importantes. Então, a primeira coisa que eu digo é que cuidador tem que ter uma boa gerência do tempo, né? Ele tem que ser uma pessoa bastante bem organizada, porque de fato tudo talvez demore um pouco mais de tempo se ele for deixar a pessoa se expressar, seja para se trocar, seja para atividades muito simples, tirar e colocar, ou especialmente tirar um sapato, porque o que a gente mais vê são os cuidadores fazendo todas as atividades, né? Então, às vezes a pessoa ela tem condição, sim, de um pezinho tirar o outro do sapato, de tirar uma blusa, né? Falando daqueles idosos mais comprometidos, mas tudo é feito
pelo cuidador. Todas as atividades a pessoa fica muito passiva, então é um banho absolutamente passivo, é comida praticamente na boca, são todas as trocas de roupa, todas elas feitas pelo cuidador. E aí a primeira coisa que a gente tem que observar se isso acontece é como que a gente vai estimular a pessoa, né, o idoso, a fazer parte dessas atividades. E o cuidador, para isso, ele precisa pensar que, sim, ele tem que deixar, ele tem que permitir que a pessoa faça tudo aquilo que for possível. Isso tudo vai levar tempo, muito mais tempo. Então, tem que ser uma pessoa que realmente saiba gerenciar. São muitas atividades, às vezes, né? Então, ela é responsável pela alimentação, ela é responsável pelas compras, ela é responsável por todas as atividades de higiene, enfim, tudo aquilo que envolve o idoso. Então, são tarefas que demandam, né, bastante dessa pessoa, mas para isso é que ela deve ser bem treinada. Para isso que cuidadores cada vez mais precisam ser pessoas capacitadas para lidarem com as pessoas idosas. Né? Ótimo. E por fim, eu acho que vale a pena só salientar que, ah, vamos dizer, a residência é muitas vezes onde o idoso passa a maior parte do seu dia, né? E muitas vezes essa residência ela não está bem preparada para aquele idoso, né? Então a cadeira pode ser difícil de sentar e de levantar, pode ter risco de queda, tapetes, falta às vezes barras de apoio para conseguir fazer as coisas de forma mais independente. Tudo isso estimula de alguma forma um comportamento sedentário também, né? Exato, exato. Quanto menos acessível for o ambiente, menos oportunidade ele vai dar de movimento, né? Então, essa observação sobre todos os aspectos, toda a acessibilidade dentro de casa, é algo que o fisioterapeuta tem que estar bastante atento, ele precisa fazer essa visita. Quando a gente tem a oportunidade de prestar assistência fisioterapêutica em ambiente domiciliar, é uma oportunidade de ouro, né? Você precisa observar todos esses espaços e junto com a família, isso que é muito importante, né? A gente não toma decisão sozinho. Todas essas decisões elas precisam ser compartilhadas e a gente precisa fazer com que a pessoa se sinta no centro desse cuidado, né? Sendo um agente ativo dessas mudanças de comportamento, porque senão as coisas não vão funcionar. Então, é muito importante que a gente saiba envolver todos que estão ao redor, para que todos participem desses processos, dessas mudanças, né? Todos dando as suas sugestões. Então, o fisioterapeuta, ele muitas vezes, ele vai conciliar muitas ideias, né, que podem vir da família, do cuidador e da própria pessoa idosa. Isso é fundamental. Nada, claro, né, eu estou dizendo de pessoas que, apesar de funcionalmente com deficiências, cognitivamente elas têm essa condição. Então, isso é fundamental. Elas precisam ser estimuladas a participarem ativamente desse processo, senão, na verdade, a gente produz pouca coisa, né? Se eu tenho pessoas autônomas em termos de expressar suas vontades, os seus desejos, as suas preferências, se isso não for considerado, nenhuma mudança vai ser possível, né? Nenhuma intervenção vai ter sucesso. Então é isso, eu acho que é esse gerenciamento aí de né, de todos os envolvidos e fazer disso algo que realmente possa modificar condições relacionadas ao comportamento sedentário, como a gente está dizendo, e que isso possa ser um passo para atividades físicas mais intensas, né? Porque a gente quer chegar a um ponto em que essa pessoa realmente passe a ter condições melhores, né, de se movimentar de fato, e para isso a gente precisa chegar em exercícios de força, a gente precisa fazer exercícios que envolvam desafios de equilíbrio, desafios da marcha, né? Então, tudo pode começar leve e progressivamente aumentando, que é o princípio aí, né, do exercício terapêutico, né? O aumento de carga, o aumento de desafio. Legal, acho que é importante ter esses dois conceitos bem claros e entender que os conceitos são diferentes, né? Estar fisicamente ativo, seguir as recomendações de atividade física, isso é importante, e evitar o comportamento sedentário
também é importante, né? Ou seja, não adianta você deixar de ter o comportamento sedentário, mas manter uma vida sem nenhuma atividade regular para isso, assim como também não adianta você ter uma atividade toda diária, organizada, tudo isso e passar o resto do dia no sofá. Perfeito, perfeito. São situações que ocorrem de forma independente, apesar de elas estarem interligadas, né? Elas estão numa linha de contínuo, né? Mas elas exercem influências independentes. Então, uma coisa é você ficar sentado deitado, outra coisa é você ser um indivíduo fisicamente ativo ou não, né? Então, são conceitos importantes que, quando a gente compreende isso, a gente consegue intervir de forma mais alinhada, né, às necessidades da pessoa. Legal, muito bom, Fabiana. Acho que era um pouco essa discussão que a gente precisava aqui, chamar um pouco a atenção para esse problema e acho que talvez tenha alertado aí alguns familiares e coisas assim para saber até onde oferecer esses cuidados, oferecer esses assim, serviços aí para o idoso e até onde ajudar o idoso a fazer aquilo que ele precisa, né? Exato, exato. Não, a superproteção, ela pode ser, do ponto de vista físico, cognitivo, para a autoestima, ela talvez não produza os efeitos que se espera, né? Ela pode ser deletéria, às vezes ela não, a pessoa com a maior das boas intenções quer proteger, mas isso pode ser um fator de risco até para a saúde do indivíduo, né? Ótimo. Bom, obrigado mais uma vez a disponibilidade. Espero contar com você em outros momentos aqui. Muito obrigada, foi um prazer.